Olá a todos, meu nome é Fabrícia, eu estou fazendo matéria de sistemas distribuídos e hoje eu vou fazer a apresentação do sistemas de arquivos do web, IPFS. Ele, na tradução literal, chama Interplanetary File System e ele propõe uma internet mais robusta e descentralizada. Mas o que é fundamentalmente o IPFS? Ele é um sistema de arquivo peer-to-peer que, em vez de depender de grandes servidores centrais, ele distribui os dados em uma rede de usuários. Mas qual que foi o intuito dele ser criado? Ele nasceu para resolver as deficiências do nosso protocolo atual, que é o HTTP. Um problema que o HTTP, por exemplo, oferece é o leak root, que é quando você clica no link antigo, ele está quebrado porque o servidor foi cegado. Além disso, a centralização do HTTP o torna vulnerável à censura e a falhas únicas. Se o servidor principal cair, o conteúdo desaparece para todo mundo. A missão do IPFS então se torna bem clara, que é ter uma web mais duradoura, resistente à censura e eficiente. Agora comparando um pouco o IPFS com o tradicional HTTP, a fundamentação, a coisa principal, né, que a diferença dos dois é o endereçamento. Enquanto o HTTP usa o endereçamento por localização, você, por exemplo, pede um local específico, vá ao endereço X no servidor Y e me traga o arquivo. Se o servidor, por exemplo, mudar, já não funciona mais por causa que o HTTP procura pelo servidor. Já o IPFS usa o endereçamento por conteúdo. Você não pode perguntar onde ele está, mas sim o que ele é, qual o seu conteúdo. Você pede, por exemplo, me traga o arquivo com a impressão digital única. Isso tem duas implicações enormes, que é a disponibilidade, onde qualquer nó pode servir o arquivo, e a integridade, que nos leva ao próximo slide. Aqui o IPFS se torna possível, é a chave dele. Endereçamento por conteúdo único. A gente chama ele de seed, que é identifier, que é a impressão única do arquivo. É, é quase como se fosse uma garantia. O seed não é apenas o endereço, ele é o conteúdo. Se você alterar um, se você, por exemplo, o benefício que tem é que se você alterar um único byte do arquivo, o seed inteiro muda. Isso garante a imutabilidade dos dados e a integridade ponta a ponta. E também não há necessidade de confiar no servidor. A criptografia garante que você recebeu exatamente o que foi pedido. E até otimizando a maneira que você recebe, que como você recebe de vários servidores o conteúdo, às vezes até otimiza a maneira que você recebe ele. Mas falando como essa rede encontra o conteúdo, ela passa por algumas etapas. Através da arquitetura peer-to-peer, que é bem similar, mas mais estruturada que o conceito do ByteTorrent. A primeira etapa é quando o arquivo é adicionado, os peers informam a rede, através de uma tabela hash distribuída, que a gente chama de DHT, que eles possuem aquele seed do tal conteúdo. Então, eles têm uma tabela onde ele informa todos os seeds da rede. Quando você solicita o seed, o seu nó, ele consulta a tabela e pergunta quem é esse arquivo. Já na localização, a DHT, ela retorna os IPs dos peers hospedeiros e aí sim, na parte final, ele pode transferir quando ele encontra o nó que conecta e baixa o arquivo. Então, frequentemente baixando as partes de vários peers simultâneos e otimizando a velocidade. A rede opera sem coordenação central, tornando altamente eficiente. Mas agora, o porquê usar, né? Quais que são os benefícios de usar o IPFS? A primeira que eu vou citar é a descentralização, porque sem servidores centrais não há um único ponto de falha. Então você pode recuperar vários pontos do arquivo, independente se falhou alguma parte ou não. Resistência à censura, se, por exemplo, o governo derrubar um provedor de hospedagem, os outros peers ao redor do mundo continuarão servindo o conteúdo. Os dados se tornam difíceis de apagar, na internet quando colocados. A integridade dos dados também é garantida, como já falamos no site. A verificação do conteúdo é autêntica e feita de maneira automaticamente. E a eficiência, que em redes onde a largura de banda é escassa, se vários usuários próximos precisarem do mesmo arquivo, eles podem trocá-lo diretamente entre si, economizando a banda e melhorando a velocidade. Então, melhora essa otimização, né, de baixar esses arquivos.
Agora falando um pouco do exemplos de aplicações, o IPFS não é apenas teoria, ele é a espinha dorsal que a gente chama de Web3. O uso mais proeminente é o blockchain e as NFTs, né, que a gente tem hoje em dia. Quando você compra o NFT, o token do blockchain geralmente contém um link, que é esse seed que a gente citou, para o metadado ou a imagem armazenada no IPFS, garantindo que a arte digital não será alterada ou removida por terceiros. Ele também é usado para hospedar sites estáticos sem depender de um único host, e até mesmo por projetos de arquivamento digital de longo prazo que buscam preservar as informações cruciais fora do controle de grandes corporações. Também citar outras tecnologias importantes para não confundir o que que é o IPFS, né? Embora que os princípios do peer-to-peer, como torrent, o PFS é um sistema de arquivos unificado para toda a internet. Não é apenas uma ferramenta de transferência de arquivos isolados. E a diferença com a HTTP é filosófica, desculpa. Enquanto o HTTP nos dá encontrar o dado, o IPFS garante que o dado, independente de sua localização, é dado. Ele não busca substituir a internet, mas sim uma forma de acessarmos o seu conteúdo. Também a gente pode comparar com o Samba, o NFS, que a diferença é o endereçamento global, né? Ou de quais são os focos, né, das redes. E por fim, as suas limitações e os desafios que a gente ainda tem que enfrentar com o IPFS, que são a persistência dos dados, que, por exemplo, o IPFS é só um sistema de arquivos permanente. Se os peers estiverem dispostos a hospedar o conteúdo, eles oferecem o conteúdo, mas caso não tenham, eles não conseguem oferecer. Então, o arquivo pode ser perdido, dependendo dos peers também que foram perdidos do arquivo. Ele não é um backup automático definitivo para os arquivos. Outra limitação também é o conteúdo dinâmico. Ele é ótimo para arquivos estáticos. Conteúdo que muda a cada minuto, como um feed de notícias, requer uma camada extra de IPNS, que é ainda mais complexo para ele guardar. Então, o ecossistema se torna uma fase de maturação ainda. Então, também tem o desempenho que, dependendo, né, dos peers, a gente pode ter um oferecimento mais lento de desempenho. E a experiência do usuário, que a interface e o uso ainda não é tão tradicional como o HTTP, por exemplo, que todo mundo usa basicamente para acessar os sites. Aqui é algumas referências bibliográficas que eu peguei, tanto de imagens, tanto de conteúdos, e muito obrigada por assistir essa apresentação.